Olha esta aqui. Sabia que os Estados Unidos aparecem na Bíblia em Apocalipse 13? Certamente que sim. A pequena besta, o cordeiro que saiu da água, não das multidões e turmas de pessoas, aliás, não da água, mas da terra, onde não tinha ninguém, tinha 2 pequenos chifres, poderes civis e eclesiásticos. Ele era um cordeiro, liberdade de religião. E depois de um tempo, eles se uniram e ele falava como dragão. Olha que interessante. Esse não é o único lugar que ele faz referência a isto. Ele está dizendo que quando esses 2 chifres se unirem, aí ele se torna o dragão. E ele disse que os 2 chifres representam o poder político e o poder religioso. Quando a religião tomar controle absoluto, porque ela está acima do poder político, então esse dragão aparece na América. Então este papa aparece na América. Mas isso tem que acontecer. Controle absoluto da política. E é disso que eu quero falar nessa noite. A religião está acima da política. Segundo o que o profeta disse aqui, nós vamos ler daqui a pouco, a religião controla a política. A religião está acima, é mais poderosa. O poder religioso é mais poderoso do que a política. Então, eles muitas vezes são muito fortes religiosamente falando, mas politicamente falando, às vezes são fracos. Então, esta igreja protestante nos Estados Unidos da América precisa tomar controle absoluto, supremo, do braço político daquela nação para poder levar a cabo os seus ideais, os seus objetivos, seus planos, não é? Então ele está dizendo que depois que esses 2 poderes se unirem, então ele vai falar como o dragão. E ali, claro, nós teremos a união dos católicos com os protestantes. E olha o que ele diz. O povo que segue a coluna de fogo certamente terá um tempo difícil, mas eles estarão prontos para a transladação a essa altura, é verdade, simplesmente prontos para agirem. E agora ele vai citar Apocalipse 17, que é a mesma cena de Apocalipse 19, onde diz, pois o Cordeiro os vence, diz a Bíblia, e aqueles que os seguiam eram porque eles eram chamados e escolhidos e fiéis, os eleitos de Deus. Vale a pena lembrar aqui que quando os selos foram abertos, o profeta pega essa batalha entre o Conselho Mundial de Igrejas, os católicos, os protestantes, que se ajuntarão, ele pega esta batalha e joga para depois dos 3 anos e meio. Isso quando os selos foram abertos. Entendeu? Quando os selos, leia o 4º selo. Ele diz, isso vai acontecer quando os santos retornarem do céu e a batalha vai ser quente e pesada. Então, quando os selos foram abertos, ele transplantou esta batalha para o outro lado e não para o lado de cá, que foi a escritura que ele usou aqui, que ele também citou na mensagem o 4º selo. Haverá, sim, uma batalha, um confronto, mas, segundo o que o profeta nos ensina nos selos, segundo o que o profeta nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, isto ocorre depois dos 3 anos e meio, quando a noiva retornar para o lado de cá. Importante esse detalhe. Muito importante. Vamos lá então. Deixa eu ir com calma aqui. E vocês já vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Tem algo acontecendo agora. Deixa eu ler mais uma religião de Jezabel, onde ele repete a união desses 2 poderes, político e religioso. Agora, um cordeiro tem 2 chifres, e esses são os poderes civis e eclesiásticos. Mas quando eles se uniram, lembre-se então, aquele cordeiro falava como dragão diante dele, e o dragão era Roma. Captou? Então ele está dizendo, quando esses 2 poderes se unir, é o que está faltando para que este Conselho Mundial de Igrejas tenha força suficiente para executar os seus desígnios. Entenderam? Pois um poder religioso precisa do braço político para executar os seus desígnios. Porque através do braço político, você pode acionar o braço militar. Vocês entenderam? Então é um poder. Começa o poder religioso, poder político, poder militar. São esses 3 poderes, não é? Que você tem que ter em ordem para que você leve a cabo os seus planos, não é? E é isso que vai finalmente acontecer. Por isso, prestem atenção. Prestem atenção.
Prestem atenção porque isto é importante para nós. Eu quero usar meu quadrinho aqui, eu quero que todos entendam. Eu quero que todos entendam a importância destas lições, não é? Vou desenhar algo para vocês aqui. Então, deixa eu só abrir um quadro novo aqui. E nós já vamos desenhar. Isso, vamos ver se está certo. Está muito bem. Nós temos então nos Estados Unidos, e o Brasil é muito parecido, nós temos aqui. Nós temos o presidente. Nós estamos falando agora do poder político, que é a autoridade máxima daquele país. Abaixo está a Suprema Corte. Abaixo da Suprema Corte, nós temos o Senado. Abaixo do Senado, nós temos o Congresso. Olha que interessante. Quando este homem, chamado Donald Trump, assumiu em 2017, 1º de janeiro de 2017, creio que foi, ganhando as eleições no final de 2016. Então, aqui nós vamos colocar um verdinho. Então, nós temos isso aqui em ordem. Só que é o seguinte, a Suprema Corte Americana, vamos falar um pouquinho de política nesta noite para nós entendermos o que está acontecendo. Está bem assim? A Suprema Corte Americana tem 9 membros nos Estados Unidos. 9 membros. 9. Quando ele assumiu, em 2017, você sabe que os membros da Suprema Corte, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, são apontados pelo presidente. Então, se o presidente é um democrata, ele vai colocar os seus amigos democratas que defendem os ideais democratas. Se o presidente for um republicano, ele vai apontar seus amigos republicanos para defender os interesses republicanos. Olha que interessante. E isso aqui é muito importante aqui no mês de setembro de 2020. Quando chegou em 2016, um pouquinho antes dele assumir o seu mandato em 2017, a partir de janeiro, morre um desses membros. E Obama, que era o presidente na época, tentou colocar a sua indicação antes dele assumir, para que ficasse lá ainda a influência democrata. Porque quando entrou no ano de 2016, né? No ano 2016, olha só que interessante. Tinha 6 democratas desses juízes e 3 republicanos. Olha que interessante. Em outras palavras, apesar de agora um presidente republicano estar entrando no poder, mas tudo que ele quisesse aprovar na Suprema Corte, que é o poder maior que existe na nação, poderia ser barrado, porque estava na oposição. O que aconteceu? Morre um da Suprema Corte em 2016, morre um da Suprema Corte em 2017 e morre um da Suprema Corte agora em 2020, uma senhora de 87 anos de idade. Então estava 6-3. Pasmem. Em 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, eles conseguiram inverter isto aqui, ó. Eles conseguiram inverter de 6 democratas e 3 republicanos. Se ele conseguir colocar que ele quer fazer antes até da eleição agora, em novembro desse ano, vai ficar, se ele conseguir, e eu acredito que ele vai conseguir, vai ficar 6 republicanos e 3 democratas. O que isso vai gerar? Vamos dar o cheque ali, ó. Entenderam? Então veja, irmão, não tem como executar algumas coisas. É como o plano de Deus. Não tem como nós executarmos algumas coisas no reino de Deus sem que peças estejam no seu lugar. Nós estamos tentando fazer uma obra sozinho. Às vezes faltam peças, faltam pessoas que não entraram no seu devido lugar, que não se posicionaram. Homens que não foram para o seu devido lugar, que ainda não assumiram sua posição. E acontece a mesma coisa no outro reinado. Então agora ele já está ganhando, já está 5-4. Já está 5-4. Morreu a senhora,
Se ele conseguir colocar o seu indicado, o seu apontado, vai para 6-3. Irmão, faz mais de 50 anos na história dos Estados Unidos que isso não acontece. Uma maioria, assim, desse tanto, acho que nunca nem aconteceu com essa disparidade. Mas fazia 50 anos que os republicanos não tinham essa influência na Suprema Corte. Outra coisa, o Senado, já em 2018, 2016 e depois 2018, ficou na mão dos republicanos. 53 de 100 senadores, 53 republicanos e 47 democratas. Então, cheque também. Olha que interessante. O que eu estou querendo mostrar para vocês, irmão, é o poder quase que ilimitado que está indo para a mão dos republicanos, deste presidente. E você diz, mas o que isso tem a ver com qualquer coisa? Acontece que o Partido Republicano é o porta-voz, é o representante do poder evangélico, do voto evangélico. Foi eles que... É a influência deles na América que está colocando... E os democratas representam os católicos na América. Kennedy era democrata, que foi o primeiro presidente católico, e etc. O Congresso é o único que não está na mão ainda dos republicanos. Só que acontece o seguinte, tudo que o Congresso aprovar, o Senado precisa aprovar. Então não interessa. É o poder mais fraco que tem. Então não está nas mãos dos republicanos. Coloquei um xizinho aqui. Só que vai ter eleições para o Congresso em 2022. Em 2022, e talvez pode ser que uma coisa histórica, que eu acho que nunca aconteceu, que vai ter domínio completo, absoluto ali do governo americano. Então, acho que deu para entender ali mais ou menos o que eu quis mostrar para vocês. Como que inverteu, irmão? E olha que interessante, irmão. Isso é raríssimo acontecer. É muita falta de sorte, muito azar. Morrer 3 no mandato da oposição, porque daí ele tem o direito de escolher. Mas umas mortes estranhas, assim. O cara tava lá caçando e tal, e de repente, causas naturais. Não estou dizendo que tem nada de conspiração, mas é um azar, né? Vamos dizer assim. É um grande azar. E aconteceu deles virarem esse jogo. Já estão ganhando 5-4 e se botar mais um ali, vai para 6-3. Isso estão tentando fazer antes das eleições agora de novembro. Aí você diz, irmão Neville, mas o que isso tem a ver? Calma, vamos lá. Que isso é importante sim, nós já vamos ver. Aqui diz, mais uma vez ele disse, então, ele falava como o dragão e se uniu com o poder e fez tudo o que o dragão fez diante dele. Está falando, o profeta disse que quando esses dois... Olha, não é só a igreja que tem que estar poderosa. Eles têm que botar a mão no braço político para fazer o que eles querem. Então as pecinhas têm que entrar no lugar. Tem que ser as peças certas. Vocês estão entendendo? Olha que interessante. Vamos mais um pouco.